A paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 70 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje o nosso comentário é sobre a Epístola de Paulo aos Efésios. Essa carta é uma das cartas escritas por Paulo. Essa carta traz ensinamentos importantes aos cristãos, enfatizando as bênçãos espirituais resultantes da obra da redenção e as implicações de ser a Igreja de Cristo. A carta aos Efésios é uma das cartas escritas da prisão, ou seja, ela está entre as cartas que Paulo escreveu quando estava preso em Roma. Nesse breve comentário, faremos um panorama geral da Epístola aos Efésios, considerando seu contexto e ocasião, destinatários, propósito, mensagem e característica, um resumo e um esboço. Autor da carta aos Efésios. O autor dessa carta é o apóstolo Paulo. Na saudação aos destinatários, o próprio apóstolo se identifica como o escritor da carta, lá no versículo 1. Além dessa auto-identificação, a carta aos Efésios possui de forma muito clara a linguagem característica de Paulo e trata de temas comuns que o mesmo apóstolo desenvolve em outras de suas cartas. Inclusive, a semelhança entre a Epístola aos Efésios e a Epístola aos Colossenses é inegável. A construção do texto tem o estilo paulino. As verdades fundamentais afirmadas na carta relembram a teologia paulina e a expande. Além do mais, a igreja de Éfeso ficou conhecida por sua habilidade em identificar e rejeitar falsos mestres. Certamente aquela igreja teria rejeitado essa carta se ela não trouxesse a assinatura incontestável do apóstolo Paulo. Data e contexto histórico da carta de Paulo aos Efésios. Paulo escreveu essa carta enquanto estava preso. Ele mesmo explica na carta sua condição, lá no capítulo 3, versículo 1, e confere com o capítulo 6, versículo 20. Evidentemente, esse aprisionamento é o mesmo citado em Colossenses capítulo 4, versículo 3. Os estudiosos que reconstroem a cronologia do Novo Testamento, em especial do ministério missionário de Paulo, explicam que esse aprisionamento do qual Paulo fala é provavelmente o mesmo registrado em Atos capítulo 28. Sabe-se que Paulo ficou por 2 anos preso em Cesareia e depois foi transferido para Roma a pedido dele mesmo por ser cidadão romano. Na capital do império, o apóstolo Paulo permaneceu por cerca de mais de 2 anos em prisão domiciliar, onde provavelmente entre os anos 60 e 63 ele escreveu algumas cartas, dentre elas a carta aos Efésios. Os destinatários da carta. Na saudação aos destinatários, lemos no capítulo 1 e versículo 1, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A cidade de Éfeso era a principal cidade romana da província da Ásia e servia de ligação entre as partes ocidental e oriental do Império Romano. Éfeso era amplamente conhecida por sua estrutura monumental, por seu porto movimentado e sua economia próspera, alimentada pela indústria e pelo comércio, além da questão da religião. O sucesso dessa prosperidade econômica de Éfeso está ligado muito à questão religiosa, por causa do templo da Diana, ou da deusa Diana. Mas em Éfeso, o evangelho de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, prosperou. O apóstolo Paulo ficou na cidade durante um período considerável e seu ministério ali foi decisivo para a expansão do evangelho por toda aquela região da Ásia Menor. Apesar da oposição dos pagãos de Éfeso, principalmente daqueles que dependiam economicamente do paganismo da cidade, a igreja do Senhor naquele lugar cresceu. A igreja de Éfeso entrou para a história como uma comunidade fervorosa em seus primeiros anos e que, mesmo tendo perdido o entusiasmo inicial com o tempo, jamais abandonou o zelo pela obra do Senhor,
de acordo com Apocalipse capítulo 2. Paulo escreveu para aqueles crentes que basicamente eram seus filhos na fé. Pelo fato da carta aos Efésios não trazer as saudações finais pessoais de Paulo, muitos estudiosos acreditam que essa epístola era uma carta circular, no sentido de que ela foi escrita às igrejas de Éfeso e adjacências, ou seja, ela deveria alcançar os crentes que residiam na província da Ásia Menor Ocidental, a qual Éfeso era a principal cidade. Propósito, tema, mensagem e características da carta de Paulo aos Efésios. O propósito dessa carta é conscientizar os crentes acerca de seus privilégios e compromissos como Igreja de Cristo. Diferente de outras cartas em que Paulo trata de controvérsias locais, na carta aos Efésios, ele expõe parte de sua teologia em caráter mais geral. O tema predominantemente na epístola é a posição da igreja em Cristo, ou seja, a unidade de todos os crentes em Cristo. É nesse sentido que a mensagem da carta de Paulo aos Efésios traz uma importante compreensão acerca do ministério da igreja. Os 3 primeiros capítulos da epístola expressam um conteúdo mais teológico, enquanto os 3 últimos possuem um conteúdo mais prático acerca da vida cristã. Então, nessa carta, Paulo encoraja, conforta e admoesta os crentes. Ele enfatiza que a igreja é o corpo espiritual de Cristo na terra, formado por judeus e gentios, conforme o plano eterno de Deus. A carta aos Efésios explica que o próprio Cristo é o cabeça desse corpo e que o poder do Espírito Santo é sua força atuante. Então, por sua união em Cristo, os crentes recebem toda sorte de bênçãos espirituais. Assim, Paulo admoesta os destinatários da carta aos Efésios a compreender essas bênçãos e andar nelas enquanto militam neste mundo revestidos de toda a armadura de Deus. É assim que os crentes podem triunfar na batalha espiritual contra as forças das trevas. Esboço e resumo da carta aos Efésios. Em resumo, a carta aos Efésios fala da igreja gloriosa em Cristo. A seguir temos um breve esboço da carta aos Efésios adaptado de um esboço apresentado pelo teólogo do Novo Testamento, Hendrickson. Efésios 1. Paulo abre a epístola falando do eterno fundamento da igreja em Cristo. Após a saudação inicial, Paulo bendiz a Deus pelo fato de este ser um fundamento que resulta em toda a bênção espiritual para os crentes, no louvor da glória de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o 14. Bem como conduz às ações de graça e à oração, a fim de que os olhos dos leitores destinatários possam ser iluminados, para que vejam o poder salvífico de Deus demonstrado na ressurreição e na glorificação de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 15 até o 23. Efésios 2. Nesse capítulo, Paulo destaca o universal propósito da igreja, abrangendo judeus e gentios. Esse propósito é assegurado pelas grandes bênçãos redentoras para judeus e gentios, cujo centro está em Cristo e cuja analogia é sua ressurreição e sua vida triunfante. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 10. Esse propósito também é evidenciado pela reconciliação de judeus e gentios por meio da cruz, capítulo 2, versículo 11 até o 18. E porque a igreja de judeus e gentios está crescendo para ser um edifício, um santuário santo no Senhor, do qual Cristo mesmo é a pedra principal de esquina, capítulo 2, versículo 19 até o 22. Efésios capítulo 3. Nesse capítulo, Paulo fala sobre a finalidade da igreja, que deve dar a conhecer os principados e aos poderes nos lugares celestiais a magnificente sabedoria de Deus, refletida no mistério revelado a Paulo. Esse mistério é a verdade que os gentios são também membros do corpo de Cristo, capítulo 3, versículo 1 até o 13. Conhecer o amor de Cristo que excede o conhecimento, a fim de transbordar em toda a plenitude de Deus, capítulo 3, versículo 14 a 19.
E o capítulo termina com uma doxologia, capítulo 3, versículo 20 e 21. Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o capítulo 6, versículo 9. A partir do capítulo 4, Paulo traz admoestações importantes para a unidade orgânica da igreja e seu crescimento em Cristo. Capítulo 4, versículo 17 até o capítulo 6, versículo 9. Então, ele apresenta algumas recomendações dirigidas a todos os crentes de forma geral, bem como a grupos particulares. Ele exorta a se despojar do velho homem e a se revestir do novo homem. Também a não dar lugar ao diabo, mas ser imitador de Deus. Ele explica que anteriormente os crentes eram trevas, mas agora são luz no Senhor e assim devem andar como filhos da luz, não se embriagando com vinho, mas se enchendo do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 21. Aos grupos particulares, Paulo exorta que as esposas sejam submissas aos seus próprios esposos, que os maridos amem as suas esposas, que os filhos obedeçam aos seus pais e que os pais eduquem os filhos com ternura. Também que os servos obedeçam aos seus senhores e que os senhores parem com as ameaças contra os servos. Capítulo 5, versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 24. Paulo conclui essa epístola conclamando que todos os crentes vistam-se com a eficaz armadura de Deus disponível à igreja. Então a carta chega ao fim com Paulo recomendando Tíquico, seu companheiro na obra de Deus, e registrando uma bênção graciosa a todos os que amam sinceramente ao Senhor Jesus Cristo. Encerra-se então aqui a carta de Paulo aos Efésios. No próximo vídeo vamos falar sobre duas epístolas, Filipenses e Colossenses. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.